Em nosso estudo de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E Emmanuel comenta na lição 30 do livro Ceifa de Luz, a esmola maior. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro, na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico, no homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada sem cobrar-lhe tributos de aflição, nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhe comunguem a experiência. No campo social é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muita vez sem coragem de interessar-nos qualquer apoio. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra aos familiares e enriquece de bênção o ânimo dos amigos, a esmola do nosso dever cumprido, porquanto no dia que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Um texto falando de esmola, e esmola, como diz aí o cancioneiro popular, o rei do baião, do sertão, ele falava que a esmola ou mata de vergonha ou vicia o cidadão. As várias interpretações que a gente consegue dar sobre esse termo esmola, e hoje Emmanuel, ele vem tirar daquela interpretação literal e dar uma outra forma da gente observar essa esmola. E ele fala para a gente, a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. E que esmola é essa? E ele vai pegar aqui 4 campos, né, que são os 4 campos que a gente sempre está abordando, né? O campo da família, é o campo profissional, a vida social, e ele não vai falar do ambiente religioso, mas o ambiente religioso a gente pode enquadrar nesse terceiro parágrafo aqui, né, quando ele fala no campo social, também deixar para a vida social na via pública. Não, porque ele bota em 4 parágrafos, a gente consegue interpretar tudo aqui sim com relação à esmola. Ele fala, o que é a esmola? A esmola não é a esmola material que ele está falando, ele está falando da esmola moral. E ele está falando de situações que a gente sabe que a gente não consegue ainda fazer uma doação por completo, a grande maioria de nós aqui na Terra. Então ele fala de esmola, ele fala assim, no lar é o quê? É a mulher que sabe exercer o perdão das faltas do companheiro. Então ele sabe pra gente aqui, normalmente, ou não acontece, ou acontece com raridade, né? De alguém descobrir uma falta de alguém, e mesmo assim a pessoa perdoar e a pessoa procurar sempre extrair o melhor que existe naquela experiência, por mais dolorosa que aquela experiência possa ter sido, isso é muito difícil acontecer aqui na Terra. Inclusive, a gente tem conhecimento, sim, de pessoas que renunciam a essa felicidade até por conhecimento de causa, renunciam, né, a vaidade, o orgulho, em casos como esse. Eu me lembro de uma vez, por exemplo, de ter visto uma mãe que estava tentando ajudar o casamento da filha, e a mãe falando assim, você nunca vai imaginar
o que, que eu aturei, o que, que eu precisei passar para poder não me separar e não fazer vocês sofrerem. Então veja bem o que, que você vai fazer com a sua família também. Quer dizer, aí tem muita gente que vai olhar isso e falar, mas isso é coisa do século passado, isso é hoje, o entendimento de hoje, ninguém é obrigado a passar por isso. Fala, não, quando se trata da instituição família, nós somos de opinião que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Então ele vai falar não só da mulher que sabe perdoar o marido, mas também na renúncia materna, né, da mãe que faz de tudo pelos seus filhos, e também do homem reto que desculpa também essas falhas da esposa também, sem cobrar nem tributo de aflição, e nos filhos também que procuram retribuir com ternura para com os pais sofredores. Ele não está falando daquelas situações harmoniosas, não. Então ele está pedindo aqui a esmola, falou a esmola maior que o dinheiro não consegue dar, nessas situações que são mais complicadas. Mas ele vem falar que no ambiente profissional, o que a gente pode fazer também? Esquecendo ofensas entre os que dirigem e os que obedecem. Que hoje é muito comum, é interessante que quando você para num cargo de chefia qualquer, então, independente de qual seja a pessoa, você vai encontrar pessoas que são naturalmente rebeldes ao chefe. Então, quando você sentou ali, que você viu que tem alguns comportamentos diferentes para com você, você fica, o negócio não é pessoal, não. O negócio é com o cargo. Né? E a pessoa está sempre, cada vez mais se sentindo no direito de lutar por direitos também, mas a gente esquece que direitos chama obrigação também, chama deveres também. Né? Mas ele vem falar aqui para a gente, né? Esquecimento espontâneo de ofensa, tanto quanto concurso desinteressado, são pequenas esmolas, pequenos comportamentos que cada um de nós a gente pode ter e que pode transformar a nossa vida mais fácil, mais tranquila, mais voltada para os princípios do Evangelho do Senhor. Depois ele bota aqui para a gente do campo social. Desistência de pergunta maliciosa, abstenção dos pensamentos indignos, respeito sincero e constante, frase amiga e generosa. São coisas que a gente pode começar a pensar aqui, né? Desistência da pergunta maliciosa. Mais uma vez, essa semana, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que nunca tinha conversado comigo sobre isso, me perguntando sobre a minha opinião política. Falei, tá bom, quer saber minha opinião política, né? Vamos lá. Dei minha opinião, expressei qual é o meu candidato aqui da minha predileção, dei os motivos porque era um candidato contrário ao que ele pensa. Mas eu dei minha opinião e quando eu estava pensando que a conversa estava indo num campo ainda bem amistoso, eu percebi que começaram a vir as perguntas maliciosas, né, as coisas. Quando o argumento termina e que a pessoa, né, não, então começa a partir meio para agressão, mas uma agressão ainda velada, né? Ainda não é aquela agressão física sem com palavrões, não é física, não, é verbal. Não é aquela agressão verbal com palavrões, mas a pessoa perde o argumento e começa a falar de maneira maliciosa. Eu falei, na partir dali, a abstenção, a gente procura não calar, as pessoas não estão preparadas para respeitar a nossa opinião, a gente tem que entender e acabou. Fechar aquilo ali, não precisa mais ter conversa a partir daquele momento. Só ter compreensão, gesto de compreensão que se exprime sem paga. E depois ele fala que na via pública, né, da gentileza que ninguém pede, simplicidade que não magoa, saudação de simpatia. Todos esses casos aqui, sempre a gente observando o seguinte, não está falando da situação 100% harmoniosa, porque essa acaba nos convidando naturalmente a ter esses gestos de paciência, de tolerância, de amizade, de simpatia. Aqui não, ele vem falando dos momentos em que a gente estiver nesses 4 ambientes, estiver tendo problemas mesmo de relacionamento, dificuldades. Ele fala dessa esmola. Então ele fala assim, a esmola maior de todas é a esmola santa que pacifica o ambiente, que honra os familiares, que enriquece as bênçãos do ânimo dos amigos. Quer dizer, é um texto, mais uma vez, esse livro, o Ceifa de Luz, ele está explicando aos poucos por que ele tem esse nome de ceifa, ceifar, a pessoa que vai para o campo, preparar o campo para fazer a plantação para depois colher. Ele vem trazendo o tempo todo exemplos práticos
tocando na gente mesmo, falando, é aqui o caminho, o que, que você está pensando? Vamos procurar estabelecer novas normas. Então, livro excelente para terapia pessoal de cada um. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.